Então, bom dia, boa tarde, boa noite para quem for nos assistir posteriormente, né, lá no YouTube, no Descomplica Direito, também lá no @DescomplicaDireito01 no Instagram. Estamos aqui com a deputada Nadine, a quem eu agradeço por ter aceito o convite de participar dessa conversa. Não é bem uma entrevista, é uma interação e essa primeira forma de conversar, né, com várias pessoas que representam a comunidade rio-grandense. Então, nesse sentido, lhe agradeço e gostaria que a senhora se apresentasse aí para os nossos espectadores. Bem, primeiro dizer do meu prazer de receber vocês aqui no gabinete, nesse meu novo espaço. Eu sou a Nadine, delegada de polícia há quase 20 anos, servidora pública, ex-chefe da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, primeira mulher a comandar toda a Polícia Civil do Rio Grande do Sul em 180 anos de história da instituição. E mais do que isso, uma menina do interior, né? Sou natural de Getúlio Vargas, eu acho que é importante a gente trazer também esse histórico, formada em Direito, Ciências Jurídicas e Sociais, na verdade. Eu sou formada pela UPF, a Universidade de Passo Fundo, e desde então sonhadora em tentar fazer a diferença, tentar me colocar nos espaços de poder, de decisão, não simplesmente por querer ser uma liderança. Eu nunca quis ser uma liderança, mas desde pequena eu sou a irmã mais velha de muitos primos, né? Primos que foram criados juntos, que praticamente são irmãos, tem um irmão também mais novo, e eu acho que o fato de sempre ser aquela que tinha que dar o exemplo da irmã mais velha, da prima mais velha, eu acho que fez com que o meu caminho fosse trilhado no sentido de dar o exemplo, né? De tentar ser diferente e muito cobrada também por isso em relação aos outros. Então hoje eu faço também uma retrospectiva pensando como é que eu cheguei até aqui, né? Às vezes eu me pergunto como é que eu consegui romper algumas barreiras dentro da segurança pública, uma área muito mais masculina do que feminina, e ter tido coragem, né, de me licenciar, me afastar desse universo que para mim já era um universo dominado, né, porque eu sabia exatamente o que acontecia lá dentro da segurança pública, da Polícia Civil, e entrar no mundo da política, que é um mundo completamente diferente. E como é que a senhora pensou o ingresso na carreira policial? O que levou a... eu quero ser policial. Eu nunca pensei em ser policial. Não tenho ninguém na família policial, então realmente, às vezes a gente tem parentes, amigos, enfim, que acabam influenciando. Eu não tinha. Eu realmente, primeiro, eu pensei em ter a minha independência financeira. E aí, primeiro, a gente pensa no concurso público, né, que é o que dá uma estabilidade. É justo, é legítimo, é como eu digo, os concursos estão aí, né, as carreiras públicas estão aí, e o meu primeiro foco era, eu preciso me sustentar, eu preciso ser independente. E o meu pai me disse isso muito lá atrás, com os meus 15, 16 anos, que eu precisava buscar essa independência financeira. Então foi por isso que eu pensei no mundo dos concursos. Confesso que a minha primeira ideia era ser promotora de justiça. Eu queria ingressar no Ministério Público, tanto que eu ingressei. Eu fui assessora do Ministério Público no ano de 2002. Eu entrei no Ministério Público pensando em me preparar para ser promotora de justiça. Porque entendia que eu gosto da justiça, de tentar construir pontes, como eu digo, fazer acertos, né, sentar todo mundo e tentar conversar. Eu sempre gostei disso, e aí eu enxergava dentro do Ministério Público alguém que poderia representar isso dentro da sociedade, mas eu estava completamente enganada. Não era essa a minha missão, e que bom que não era essa a minha missão. Tenho o maior respeito e amigos, né, dentro dessa carreira, mas trabalhando no Ministério Público, especialmente na vara do júri em Porto Alegre, em que, até para quem não sabe, não é do mundo do direito, onde se julgam todos os casos de homicídios, né, os crimes dolosos contra a vida, os piores casos. Recebendo os inquéritos policiais da Polícia Civil, eu conhecia a polícia. Então, já tinha amigos policiais, conhecia a polícia, mas jamais passou na minha cabeça. E ali eu vi que o que condenava ou absolvia o trabalho do promotor, o trabalho do juiz, o trabalho do advogado, o trabalho de todos esses atores, operadores de direito, o que decidia era um inquérito bem feito ou não. Era uma investigação bem conduzida ou não. E aí eu percebi, na minha visão, que o principal ator de todo aquele sistema era a polícia. Era justamente quem tinha contato com os fatos, que poderia contar exatamente o que aconteceu
e mudar, trazer a justiça propriamente dita. Claro que todos os atores são importantes, mas eu percebi que era aquele espaço, e aí eu pegava os inquéritos e dizia, por que o delegado não perguntou isso, por que não fez aquilo, por que não perguntou perícias, e os promotores que eu trabalhava me olhavam e me diziam, mas tu não tem que ser promotora, então tu tem que ser delegada de polícia. Foi assim que eu pensei no concurso para delegado, fiz concurso para delegado para promotor, passei na primeira fase de promotor, rodei na segunda fase e acabei passando com maior facilidade no concurso de delegados. Tenho certeza que era para ser. Eu acho que Deus também nos conduz de alguma forma, e talvez não tenha sido à toa essa minha paixão pelo direito penal, a minha paixão pela investigação, e aí comecei a descobrir um outro universo dentro da polícia, que é a defesa das mulheres, depois de 2, 3 anos dentro da instituição, por onde eu andava, nas delegacias que eu trabalhava, nos plantões que eu fazia, não tinha um dia, infelizmente, que eu não atendesse uma mulher vítima de violência. E aí, a gente não tinha a Lei Maria da Penha ainda naquela época, era 2004, 2005, e eu mesmo nos meus horários de folga, em que eu não estava de plantão, me convidavam para falar com mulheres nas comunidades, nas escolas, e eu acabava indo e explicando para elas que infelizmente a gente não tinha uma lei, e isso fez com que eu começasse a me tornar conhecida dentro da minha instituição como alguém que defendia as mulheres. E isso então gerou o convite também para eu vir para Porto Alegre assumir a Delegacia da Mulher da capital. E aí começou a Nadine, que se forjou polícia no litoral, sim, na região metropolitana, e que vem para Porto Alegre e fica 7 anos dentro da Delegacia da Mulher. E aí sim, uma Nadine feminista, e não tenho nenhum problema de dizer isso. Hoje a gente confunde muito, porque o feminismo é de esquerda, porque as pautas e as políticas geralmente, sim, das mulheres são de ideologias de esquerda. Não existe esquerda ou direita, ainda mais agora que eu estou dentro da política. Eu tenho dito isso para as minhas colegas parlamentares, que isso não é uma bandeira que pertence a uma ou a outra. Quando a gente fala de salvar vidas, quando a gente fala de violência contra a mulher, não tem ideologia, tem que estar muito acima disso. Então, tenho o maior orgulho de ter trabalhado por muito tempo também dentro da Delegacia da Mulher. E a senhora percebeu uma diferença significativa desde o ingresso da Lei Maria da Penha até hoje? Ou ainda tem muitos avanços? Tem muita coisa, mas eu acho que o grande avanço a gente já teve. Em que pese está mais uma vez comprovado que não é através da lei, somente da lei, que ela é necessária, que a gente vai mudar a realidade que está ali fora. O que a gente precisa é uma mudança cultural e uma mudança na sociedade. Não adianta. Hoje a gente tem punição, hoje a gente tem direitos das mulheres que não tinham. Eu digo que a mulher era vítima a primeira vez dentro de casa e a segunda vez quando ela chegava procurando uma delegacia de polícia e procurava o Estado. Porque ela era vítima do Estado, porque a gente não tinha mecanismos. A gente mandava o agressor de volta para casa assinando um termo de comparecimento em juízo, e a mulher tinha que ficar com os filhos, procurar abrigo, enfim. Hoje se inverteu, hoje ela tem direito a solicitar medidas protetivas, hoje quem sai de dentro de casa é o agressor, existem determinadas proibição de condutas, eles podem ser presos, o que não poderia antigamente. Então acho que a gente evoluiu muito e vem numa evolução constante. Acho que a lei é muito boa, tem mudanças que estão sendo feitas que também são positivas, outras que eu fico pensando por que ainda não saíram totalmente do papel, porque o direito tem muito isso, a gente tem muita lei. E aí eu trago agora também como parlamentar essa discussão que a gente tem que fazer dentro do parlamento. Na minha concepção nós temos muitas leis, e leis que às vezes não saem do papel, leis que a gente não consegue fazer com que efetivamente, sim, traga aquela efetividade para o cidadão. Então, a Lei Maria da Penha, sou defensora, mas depois de 20 anos como servidora pública, eu me dei conta, e isso fez com que eu me movimentasse também um pouco para dentro da política, que não é ali. A grande modificação não é somente ali. É importante, é fundamental a punição, a regra, a existência da regra, mas não adianta, a gente tem que falar de algo maior. Então, isso serve para tudo. A gente está falando aqui do universo da violência contra a mulher, mas serve para tudo. E esse atendimento ali especializado às ofendidas, às vítimas de violência doméstica, a senhora acha que é um ponto fundamental já nas delegacias de polícia, como as Salas das Margaridas, todo esse mecanismo que envolve uma assistência psicológica, assistência social? Como é que a senhora enxerga isso aqui no Rio Grande do Sul? Tudo é fundamental, é uma grande engrenagem.
né? E isso ainda existem falhas dentro do estado e dentro dos municípios e dentro da própria sociedade e do que a gente busca também. Não adianta, hoje a gente tem, quando eu cheguei na chefia da Polícia Civil, então comandando toda a instituição, eu logo me dei conta, vou contar um pouco sobre a Sala das Margaridas, eu me dei conta que o fato de eu ser a primeira mulher, de ter um histórico, claro que eu trabalhei em várias outras delegacias, né, ou investiguei outros crimes, enfim, mas eu fiquei marcada pelo fato de defender as mulheres, da maior parte da minha vida funcional, ter ficado 7 anos, ter coordenado todas as delegacias no estado. E eu me dei conta que eu seria cobrada também disso. Eu disse, bom, agora, e realmente aconteceu, os primeiros 15, 20 dias, eu disse, agora vai ser uma procissão de prefeitos e vereadores me pedindo delegacia da mulher, porque todo mundo entende que é um serviço que precisa, né? Tem as suas dificuldades, mas faz a diferença no município. Eu queria que não tivesse delegacia da mulher, eu queria que a gente trabalhasse em fechar a delegacia da mulher, infelizmente não é a realidade. E aí eu me dei conta que nós também não temos condição de ter uma delegacia em cada município. Por isso eu quebrei muito a cabeça, eu disse, bom, como é que eu vou atender essa demanda, que é uma demanda que também é uma luta minha, mas que eu tenho que ter responsabilidade como gestora e eu não posso fazer promessas e criar uma expectativa de abrir uma delegacia que não vai funcionar. Hoje nós temos uma única delegacia da mulher que funciona 24 horas, que é em Porto Alegre. Em nenhum outro local, né? E com dificuldades também de atendimento. Então surgiu, aí pensando, perdi o sono vários dias e cheguei um dia e dividi com as colegas. Eu disse, olha, nós vamos fazer uma sala que vai ter o conceito de delegacia da mulher em todos os plantões. Eram 40 plantões policiais em todo o estado do Rio Grande do Sul. E é lá que a gente tem aquela porta aberta 24 horas, então a gente tem que capacitar aquelas pessoas para atenderem esse tipo de demanda. Eu fui plantonista por 2 anos, então eu sei que ali é uma clínica geral. E o que é a ideia da Sala das Margaridas? Era justamente que não fosse no mesmo balcão. Então, uma sala separada no plantão policial, chamando de Sala das Margaridas para chamar a atenção da vítima e do policial, que ele tem que virar a chave do atendimento. E aí, nós montamos 40 salas. Para minha surpresa hoje, são mais de 60 no estado do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque as delegacias, mesmo aquelas que não têm plantão, entenderam a importância de ter esse trabalho. Então a gente começou a conscientizar nesses últimos 4 anos que não é só a delegacia da mulher responsável, que todos nós somos responsáveis por falar sobre isso. E é essa transversalidade que está faltando, na minha concepção, nos demais serviços. Num hospital, num consultório médico, numa cadeira de dentista, e aí na assistência social, na psicologia. Então a gente precisa achar espaços em que a gente receba essa mulher e trate. Claro, qual é o mundo ideal? É quase o que a gente vê que tem funcionado, com algumas críticas, mas a Casa da Mulher Brasileira. É um grande local em que nós temos todos os serviços para a mulher. Psicologia, nós temos assistência social, nós temos discussão de geração de emprego e renda, que é o que na minha concepção, que é o que eu quero batalhar aqui, até depois a gente pode falar um pouquinho da Frente Parlamentar do Empreendedorismo Feminino, porque é sobre isso que a gente tem que falar. Não adianta eu chegar aqui como parlamentar na Assembleia e falar o que nós vamos fazer com os indicativos de feminicídio, o que nós vamos fazer para melhorar a segurança da mulher e debater a violência. As polícias já sabem o que fazer e já estão no seu limite do que podem fazer. As mulheres que morrem são aquelas que não procuraram a polícia, que são invisíveis aos olhos do Estado. 80% delas que morreram o ano passado, de 106 vítimas de feminicídio, não tinham um registro de ocorrência ou uma medida protetiva. Então, é autoestima, é autonomia, é dinheiro, é independência, né? A financeira, a independência também, ela se sentindo emocional, dona de si. Então, a gente tem que falar sobre outras coisas. É importante esses espaços, têm que ser reforçados, precisa melhorar isso, centros de referência, coordenadorias da mulher, mas só isso também não vai resolver. E o que lhe motivou a ingressar nesse mundo político? Olha, eu consigo ajudar então do outro lado, eu consigo dar o meu melhor. Eu acho que esse viés da mulher foi algo que me movimentou, obviamente, porque eu via também os parlamentos aqui querendo discutir feminicídio, querendo discutir indicador, querendo discutir mapa e falando sobre que os dados estatísticos não estavam corretos. Às vezes uma discussão, foi válido, foi muito válido, mas não é mais isso que a gente tem que discutir. Então esse foi um viés que me fez tentar chegar no parlamento. Por quê? Para provar que nós mulheres também podemos estar aqui. São 55 deputados estaduais e nós somos apenas 11
deputadas estaduais e é a maior bancada da história. E já foi menor, né? Do Rio Grande do Sul. Gente, então assim, se eu como mulher, que quebrei alguns paradigmas lá, eu preciso me colocar aqui e provar que nós mulheres podemos estar aqui, que nós vamos ser ouvidas, né? Que quando a gente chora e traz esse lado feminino, não é feio, porque a gente tem que ser mulher e ser feminina, a gente não precisa se masculinizar, e isso por muitos anos aconteceu na política, por muitos anos aconteceu dentro da segurança pública, então também trazer um pouco essa força da mulher para dentro do parlamento, mas muito mais do que isso, tentar me colocar dentro desse universo da política para discutir, por exemplo, nós policiais muitas vezes a gente ouve, porque a polícia prende e o judiciário solta. Eu não gosto de falar sobre isso. Porque a polícia enxuga gelo. Tá, mas e quem é que é responsável por essa mudança? É o legislador. Né? Claro que eu estou começando, eu estou numa Assembleia Legislativa do Estado, que eu não tenho poder de legislar sobre o direito penal, porque o poder são dos deputados federais, mas a gente precisa ingressar na política e começar a debater isso. Então, também trazer a realidade da segurança pública. Fazer esse equilíbrio de direitos humanos, e eu sempre fui daquelas que defendia os direitos humanos dos bandidos, dos suspeitos, dos autores, tendo na sua dignidade humana respeitada, mas com muita firmeza, com muito rigor, porque tem que ser assim, porque senão os policiais não serão respeitados. Mas falar um pouquinho sobre essa valorização dos homens e mulheres da segurança pública, do que se passa, do que precisa, né? Então, também com esse viés, não deixando de ser servidora pública. Eu estou licenciada, eu não estou aposentada, nem gostaria de estar e não pretendo, né? Nem sei se um dia vou me aposentar, mas para trazer também essa voz aqui para dentro. E aqui, né? Então, entrando aqui na Casa do Povo do Estado, o que a senhora enxergou? Como é que a senhora está se sentindo nesse ambiente? Muitas mudanças de conceito, de paradigmas? Eu te diria que foi um pouco antes. Eu acho que fazer uma campanha política, a gente já tem um aprendizado. Eu tive um aprendizado na pré-campanha e na campanha que eu tenho 46 anos, vou fazer 47 anos, não lembro de ter vivido. As pessoas não são acostumadas, a maioria das pessoas, né, a pedir, principalmente a gente que acaba tendo a oportunidade de fazer uma faculdade, que consegue passar um concurso, que tem uma estabilidade de emprego. Eu não me lembro, como delegada de polícia, de ter pedido algo para alguém. Eu me lembro de ter sido muito demandada, né? Então, eu sempre me senti de um lado de cá do balcão. A campanha me fez sentar do outro lado de lá do balcão. E enxergar, e isso eu acho que foi o maior aprendizado. E por isso que eu digo que eu adoro fazer campanha. Todo dia me disseram, tá com saudade de fazer campanha? Eu disse, tô. Por quê? Porque eu cresci, né, fazendo campanha. Porque a gente acaba sentando e conversando com as pessoas. A gente acaba olhando todo mundo igual, porque todo mundo vale um voto. Não interessa se é o governador do estado ou se é o pipoqueiro da esquina, com todo o respeito, o jardineiro. Não interessa, as pessoas são todas iguais. Sim. No mundo da política, a gente resgata um pouco isso, que me parece que a sociedade tem perdido um pouco essa noção de que efetivamente a gente inicia e termina a vida todo mundo igual, e que às vezes parece que essa correria do dia a dia e a competição e querer ser mais e se colocar nesses espaços de poder, parece que te dá um poder supremo. Não, a gente é igual, todo mundo é igual. E a campanha fez com que isso ficasse para mim muito mais claro. Então foi maravilhoso. Chegando aqui, continua esse aprendizado. Porque aqui a gente atende todas as demandas. Eu trouxe o meu motivo de ter pensado, bom, eu quero fazer mais pela segurança, eu quero fazer mais pelas mulheres. No meio da campanha, eu vi que eu tinha que fazer mais por todo mundo. É a política que pode tocar a vida das pessoas, é a política que pode fazer a diferença. A gente começa a compreender que os pedidos às vezes não são pedidos coletivos, e eu imaginava que eu teria muito mais pedidos coletivos e ideias e apresentações de projetos, né, de comunidades e de sociedades. Os pedidos são individuais. A vida acontece individualmente. Quando a gente modifica a vida de uma pessoa, a gente pode modificar a vida de toda aquela comunidade. Então eu compreendi um pouco melhor, estou compreendendo, né, porque faz 60 dias, nem 60 dias que estou aqui, mas compreendendo que todas as demandas são importantes, todo mundo é igual, né? Acho que é um grande aprendizado que a política te dá. E mais, sentindo mais uma vez que eu fui admitida por um novo concurso.
eu não deixei de fazer um novo concurso, né? Eu fiz lá atrás um concurso para ser servidora e agora me sinto servidora novamente, numa outra função através do voto. E aqui, a recepção dos parlamentares mais antigos, né? Enfim, e a esses novos? Como é que tá essa dinâmica? E realmente aqui é uma casa, e eu acho que talvez eu tenha tido sorte também. É uma casa muito mais plural do que me parece que as últimas legislaturas foram. E isso é bacana, eu gosto disso. Né? A gente tem mais mulheres, a gente tem mulheres negras, a gente tem homens negros, a gente tem empresários, a gente tem servidores públicos, nós temos policiais que não tínhamos há tanto tempo. Então, essa mistura de pessoas que representam tantas outras, é interessante o saber respeitar, o saber o limite, porque a gente vai para embates, né? A casa dos grandes debates, e eu já vi que aqui efetivamente a gente nem começou ainda, né? Os debates e os embates a gente ainda não começou. Eu vou ter uma dificuldade, confesso, porque eu sempre fui uma típica libriana, né? A do equilíbrio, a da balança, que busca justiça, por isso que eu fui pro mundo do direito, e aqui dentro eu vou continuar sendo a mesma. Outro dia me perguntaram qual é o teu maior desafio aqui dentro. Continuar sendo a mesma Nadine que eu sempre fui. Não entrar nesses embates que às vezes são necessários, calorosos, mas com muito respeito, com o objetivo de construir, né? E não apontar o erro, apontar... eu vejo assim, oposição simplesmente por ser oposição. Gente, a gente não ganha nada com isso. A sociedade lá fora não ganha nada com isso. Então te informa, busca a informação correta, não mente, né? Não aumenta o que não precisa. Então, assim, hoje tem muito... Porque a gente precisa se manifestar porque precisa lacrar, né? Precisa ter curtido em rede social, precisa... Eu não vou ser assim, porque eu não consigo ser assim. Então, talvez o meu maior desafio vai ser me colocar justamente dentro de uma casa que tem um grupo muito definido de ideologia de esquerda, outro grupo muito definido de ideologia de direita, e que eu não me identifico com nenhum dos dois, né? Na radicalização, não nos programas e nos projetos. Né? Tem projetos de esquerda que a Nadine vai estar lá e vai estar votando e defendendo. Vai ter projeto de direita que eu também vou estar lá votando. Então, é como me disse o governador Eduardo, é escolher um partido, né? Quando eu fui escolher o partido, ele me convidou para vir para o PSDB, que é um partido de centro, que aceita ideias de ambos os lados, mas que é o lugar mais difícil de estar, porque a gente apanha dos dois lados. Né? Se escolher um lado é muito mais fácil, porque a gente sabe o discurso que tem que ter. E o nosso discurso, ele é um discurso que ele acaba, né? A gente tem posições, tem posicionamentos, claro que eu tenho e tem que ter, e o bom político tem que escolher o lado, mas a gente não está de um lado radical, né? Nós estamos aí permeando o que eu acho que é o que a população efetivamente quer. Eu, como cidadã e como sociedade, um dia vou voltar, né? Não tenho como profissão ser parlamentar, minha profissão é ser delegada de polícia, e volto para lá sem problema nenhum, muito feliz, né? Mas tentando fazer a diferença aqui. Eu acho que a sociedade, eu como cidadã, quero pessoas que saibam ouvir, construir, buscar o melhor caminho, construir pontes. Eu tenho usado muito essa expressão aqui, né? Eu quero construir pontes, e para construir pontes a gente tem que ouvir. E a senhora acredita que está sendo possível, pelo menos nesses 60 dias que a senhora está aqui, a senhora consegue enxergar que, até pela pluralidade? Sim, com certeza. É mais difícil, né? Esse mundo plural aqui dentro talvez dificulte mais do que dificultou na legislatura passada. Acredito que também esteja sendo mais difícil. Mas eu não estou tendo problemas, né? Tem momentos que eu acabo recuando, né? Tem uma ideia sobre determinado assunto. Aí eu escuto e de repente eu disse, não, talvez esse colega tenha efetivamente razão. Então desacelera um pouco, dá um passo para trás, tento me informar melhor sobre determinado assunto. Acho que a casa, e isso é uma coisa que infelizmente eu imaginava que era assim, mas eu estou tendo certeza agora na prática, que é algo que me incomoda, que é o anseio de protocolarem leis para que a gente seja o dono daquele projeto. E isso eu vejo essa competição que não me parece ser uma competição saudável, né? Com todo o respeito, a gente tem parlamentares que protocolam leis todos os dias. Eu estou fazendo parte da CCJ pela primeira vez e fiz questão de ir para a CCJ, porque me parece que essa comissão é o coração da Assembleia, é por onde passam todas as análises de constitucionalidades. E aí a gente vê projeto para tudo, lei para tudo,
né? Alguns deputados e deputadas mais do que os outros, e às vezes a gente olha assim, e eu fui para as duas últimas comissões, nós não conseguimos começar a discutir os projetos, porque nós estamos distribuindo os projetos. São mais de 300 projetos em menos de 60 dias. Então imagina se todas essas 300 leis em 60 dias nós chegarmos a aprovar. E aí eu fiquei um pouco, eu também disse, mas eu também tenho que protocolar alguma coisa, então Sim. deixa eu pensar, né, o que eu posso protocolar que efetivamente eu acho que vai fazer a diferença, e mesmo que eu protocolei, eu já sei que vai ser difícil, né, colocar em prática. Então eu tenho muita preocupação com a efetividade. Eu não vou ser uma deputada que vai protocolar um monte de leis, né, que vai estar tentando dar nomes a esses projetos de lei. Não, eu não tenho problema nenhum, né, em relatar, em defender um projeto de lei que um colega tenha apresentado e que eu diga, olha, eu participei porque eu votei, eu defendi, e isso é bom, a ideia dele é boa e eu estou indo junto. Mas aqui dentro tem competição. Às vezes a gente protocola o mais rápido possível o projeto para dizer, porque o primeiro que protocola é quem leva, mesmo que um outro acabe protocolando a mesma ideia, é quem acaba ganhando a preferência. Então, às vezes, se protocola um projeto que é visivelmente inconstitucional, mas como eu protocolei, eu tenho, né, sim, um trabalho esse trabalho a demonstrar, e aí o outro pode emendar, pode modificar depois, mas o pai da criança ou a mãe da criança fica sendo... E dessas proposições, o que a senhora já conseguiu visualizar, assim, estruturada, né, não atropelada, que nem a gente estava conversando, porque a gente sabe que acontece assim, essa competição dentro da política, assim, dentro das casas, né? O que a senhora já conseguiu pensar de proposição que, olha, me parece que a curto, médio e longo prazo é possível e é possível ser aprovado? Eu tive muito cuidado nos meus projetos de leis. Primeiro, foi logo no início, falando sobre um auxílio estiagem. Eu sou do interior do estado, eu tenho viajado muito pelo interior do estado, eu fui muito procurada, não só interior, vamos lá, litoral, né? A gente estava numa época aí em que todo mundo ia pro litoral. Se a gente for a Tavares e Mostardas e olhar ali tá tudo seco, né? As pessoas, né? O Rio do Peixe ali não tem, as pessoas dependem daquilo e dependem daquela pesca que é o que sustenta as famílias o ano todo. Então, eu protocolei um projeto autorizativo, porque eu não posso gerar custos para o governo, com base em algo que já é do governo, que é o SOS Estiagem. Então, não tentando reinventar a roda, nada Sim. disso. Olhando, isso é algo que infelizmente precisa. É o que vai solucionar a estiagem? Claro que não. Mas é algo imediato, é algo que... O ano que vem a gente vai ter estiagem de novo. Infelizmente, a gente precisa falar sobre mudanças climáticas, que é um tabu aqui dentro da casa, né? Porque aí vem órgãos, meio ambiente, todo mundo diz assim, isso aí só perde voto. Protocolei uma frente parlamentar para discutir as mudanças climáticas, porque a gente precisa discutir isso, né? Eu não estou aqui para ganhar voto, como eu disse, eu tenho a minha profissão, claro que é importante, quero, né, estar aqui para tentar ajudar, mas não é isso, não pode ser um fim em si mesmo o fato de ser parlamentar. Então, fiz esses dois movimentos, a frente parlamentar das mudanças climáticas, e aí a gente tem que ter coragem de enfrentar, porque só está acontecendo estiagem, porque a pessoa humana está fazendo alguma coisa em relação ao ambiente. E o auxílio estiagem, então foi meu primeiro projeto de lei, para que a gente crie, de repente, um fundo também, né, se prepare. Nós temos hoje aplicativos que nos dizem se nós vamos ter seca ou não, se nós vamos ter estiagem ou não, se nós vamos ter chuva ou não. Então o Estado tem que ter uma forma também de se preparar e auxiliar essas pessoas. Então é transformar o SOS Estiagem, que é um programa de governo, em um programa de Estado. Essa é a minha grande missão. Tudo que for programa de governos, e pode ser de governos anteriores também, que deram certo, nós temos que estar acima da política. E para estar acima da política é através da lei estadual, que se transforma num programa de Estado, que aí, independentemente quem seja o governador, quem seja o deputado que esteja aqui, o bem vai ser feito lá para a população. Então, a discussão do auxílio estiagem e os outros dois projetos, que é algo que na segurança pública já dá certo, que é um plano de investimento em segurança pública, fazendo com que o privado, os empresários, as empresas, participem de alguma forma
nas aquisições de equipamentos, né? Isso já tem acontecido. É um dinheiro do Estado, porque não é um dinheiro que o particular está dando, não, são impostos que ele deve para o Estado e ele direciona, né, aquele imposto dizendo eu quero uma viatura no município de Passo Fundo, de Getúlio Vargas, por exemplo, que é lá a minha região. Então, isso já existe para equipamentos, mas não existe para reformas de prédios. E hoje, e esse vai ser um grande desafio, eu protocolei porque eu acho necessário, mas eu também já tenho preocupação de como isso na prática vai funcionar. Porque a gente precisa fazer um mecanismo de desburocratização também para que tudo aconteça. Hoje nós temos prédios, né, públicos que, infelizmente, o Estado, com as suas carências que tem, não consegue alcançar muitas vezes as reformas. E aí os servidores públicos acabam trabalhando em locais insalubres, né? Locais que não são condizentes no atendimento ao público também. Então, o meu protocolo é uma mudança dentro do PSEG, deste programa, autorizando também reformas. E aí, paralelamente, não havia este mesmo programa para a educação. É o ano da educação, é o mote da Casa, da Assembleia. Eu, como vice-presidente também desta casa, preciso falar sobre educação. Eu protocolei, então, o PIEDUC, que é o Plano de Investimento na Educação. A mesma coisa, podendo fazer o que a gente fez na segurança pública, e eu, como dirigente, né, chefe de uma instituição, vi que deu certo, é fazer isso dentro da educação, que os empresários possam, então, fazer essa contrapartida também para investimentos na educação. E educação, tanto escolas estaduais quanto alcance para as municipais? E estaduais, em princípio estaduais, porque este programa, ele fala sobre o ICMS, ele fala sobre um imposto que é estadual. Sim. Então, num primeiro momento, a gente vai investir um dinheiro estadual, né, em escolas estaduais. Então, o indicativo é para escolas estaduais. Então, talvez depois já é um passo, né? É uma forma da gente poder ajudar. Vou lhe trazer algo do Litoral Norte do Rio Grande do Sul. A senhora até comentou das estruturas, né, de prédios públicos. A senhora tem recebido demandas do Litoral Norte? Por exemplo, delegacia lá de Tramandaí. Nós temos um problema sério. Histórico. Né? Histórico. Tem alguma, assim, demanda que tenha sido trazida que a senhora acha que consegue auxiliar, consegue até por esse diálogo junto ao Poder Executivo, né, para que auxilie o Litoral Norte? Com certeza. Eu fui delegada, minha primeira lotação foi no Litoral Norte. Eu fui delegada em Santo Antônio da Patrulha e acabei atendi até Torres muitas vezes, porque antigamente não tinha nem a DPPA, que hoje já existe. Então, o litoral sempre foi uma grande preocupação, né? Foi a minha primeira lotação, a minha primeira experiência. Quando eu cheguei na chefia de polícia, eu disse, gente, a gente precisa olhar melhor para o litoral. O litoral, ele tem crescido. No meio da pandemia, claro que a pandemia nos atrapalhou muito, em muitos programas e muitas questões dentro da própria instituição, né? Eu disse que o meu desafio ali foi maior, nenhum outro chefe de polícia passou pelo que eu passei. Isso é fato. Fazer com que os policiais continuassem trabalhando em meio à pandemia, quando todo mundo estava em casa e eu, como chefe, tinha que estar na rua ao lado deles e dizendo, tu não pode adoecer, né? Mas tu também não pode ficar em casa. E aí eu controlava indicadores de criminalidade e eu controlava também as internações dos policiais. Eu tinha até sair na chefia de polícia um grupo em que eu controlava exatamente o estado de cada um. Nós perdemos 7 policiais ao longo da pandemia que estavam na linha de frente vítimas de Covid. Então foi um desafio muito maior do que qualquer outro chefe de polícia viveu, né? As determinações, as decisões que a gente tinha que tomar em meio à pandemia. E aí atrasou também muitos dos programas e projetos que a gente tinha para o litoral. Um deles, eu disse que eu não ia embora sem fazer, que era tirar a delegacia de Capão da Canoa de onde estava. E o outro era Tramandaí. Tramandaí, nós tínhamos a ideia de reformas, nós tínhamos emendas parlamentares, muitos parlamentares, fomos atrás de parlamentares para reformar aquele prédio e infelizmente ao longo, né, dessa pandemia nós descobrimos que o prédio estava tão ruim que era colocar dinheiro bom em cima de dinheiro ruim. Se chegou à conclusão, e eu mesma tive que tomar essa decisão, de que eu não faria isso. Porque eu ia estar enganando a população. A gente ia estar gastando dinheiro público de emenda parlamentar em algo que tinha problema estrutural. E que aquele dinheiro não compensaria. Ficar muito bonitinho, mas só que ele poderia, daqui a pouco, cair.
Então se começou a pensar numa segunda hipótese de construção. Agora, recentemente, há 2 dias atrás, o vice-governador, eu acompanhei isso, não pude estar presente, mas acompanhei, estão locando, então, um outro espaço para colocar a delegacia de Tramandaí. Então, isso já está definido, a gente tinha deixado isso tudo encaminhado para uma locação. É a solução? Não. Né? A solução é a solução definitiva do que nós conseguimos, por exemplo, em Capão. Eu disse que eu não deixaria a chefia sem... Porque eu fazia plantão todos os verões em Capão da Canoa. Todos os verões. Sabia a realidade. Então eu sabia da realidade. Né? Nós tivemos momentos em que os presos no governo anterior, não o governo Eduardo Leite, no governo anterior, e isso foi uma crise gigantesca, dos presos em delegacias. Eu era delegada por 60 dias no litoral e eu me lembro de ter que dar banho em preso colocando mangueira, porque era super pequeno as celas em Capão, não comportava, claro, nenhuma cela de delegacia comporta uma semana de presos, mas a gente ficava com 20, 40 dias, às vezes, com o mesmo preso, e aquele ambiente não era um ambiente de um município que estava em evidência, né? Todo o Rio Grande do Sul se muda para Capão da Canoa, por exemplo, no verão. Então, qual foi a solução encontrada? O Poder Judiciário fez a mudança, nós iríamos até construir uma sede da Polícia Civil, a Prefeitura já havia cedido, mas também a pandemia atrasou a obra e nós definimos, então nós vamos fazer uma permuta, né, ocupar o fórum e efetivamente hoje a gente tem uma delegacia que funciona, que ficou, é isso que nós precisamos em Tramandaí. Nós precisamos achar uma solução, né, não é a solução alugar prédios, hoje a Polícia Civil é uma das instituições do Estado que mais vive de locação. Isso é um grande problema para o Estado. Por isso o meu programa também de falar em investimentos em obras, né, para que a gente tenha aí espaços públicos na área da segurança pública definitivos. E para as polícias especificamente, isso é o atendimento ao cidadão e também, obviamente, ao servidor. Mas para as polícias, questão funcional, né? O que a senhora já conseguiu pensar, o que tem de ideias para auxiliar os policiais, tanto os policiais militares quanto os policiais civis? Eu vou até além, porque hoje a polícia é um leque muito grande. Policiais penais a gente tem também. A polícia penal, né? A gente tem o Instituto Geral de Perícias, que também está dentro do arcabouço, o próprio Detran, né? Os bombeiros, enfim. Eu tenho conversado e recebido várias demandas, né? Acho que talvez a maior delas sempre é a valorização dos servidores, não tenho a mínima dúvida, é importante, é necessário, e eu tenho tido uma conversa muito franca com eles, né? Que eu vou brigar por isso, né? Vou brigar por valorização, por manutenção de carreiras, de salários, né? Que a gente não tenha perdas inflacionárias, isso tudo a gente está aqui para discutir, mas também com muita responsabilidade. Eu não vou vir aqui ser populista. Sim. De dizer, não, fica tranquilo, agora que eu tenho uma deputada, né, nós vamos ganhar 30%, 50% de aumento. Gente, não é para isso, né, não tem como, não cabe mais, né? Claro que a gente vai batalhar, é justo, é necessário, dentro daquilo que o Estado efetivamente comporte, né? A realidade lá fora, também a política nos faz enxergar também esse universo que não está fácil para ninguém. Então a valorização nesse sentido, mais do que isso, organizações de carreiras, né? Estatutos, discussão de estatutos. Então acho que a gente pode avançar, autonomias. Eu, por exemplo, sempre fui uma defensora de que os comandante da Brigada Militar, e aí chefe de polícia, enfim, tivessem um mandato. A livre escolha é do governador, e tem que ser. Né? Na minha concepção tem que ser, isso é muito tranquilo, o próprio STF já diz também, porque a polícia é o braço armado do Estado, né? Querendo ou não. Mas ela tem que ser uma polícia de Estado e não uma polícia de governo. Tá? Cada vez mais. Se eu puder batalhar por isso, vou batalhar por isso. Se puder batalhar por mandatos para deixar os chefes menos engessados, eu não tive problema. Mas eu, com o meu jeito, com o espaço de governo que eu tinha, né, eu nunca tive influência, nunca ninguém levantou o telefone e disse, a investigação tem que ser aqui. E isso, eu vivendo o que eu vivi nesses últimos 20 anos, acho que a gente evoluiu muito. Não acontece mais isso. Mas a gente não quer que retroceda, a gente quer que um chefe de polícia, por exemplo, tenha a oportunidade de apresentar um programa.
Não pode mudar o governador, mudar e cair todo mundo, como a gente diz, né? É muito ruim isso para a sociedade, porque demora para se encontrar e se estruturar tudo de novo. Então, se eu puder de alguma forma lutar por essa autonomia, por algo nesse sentido, eu tô aqui para isso, né, também. Nessa caminhada que a senhora fez, né, até chegar aqui, o que a senhora identificou nessas regiões do interior do estado que são pauta hoje? Além da estiagem, que a senhora fala, isso é uma coisa que eu tô vendo lá, que vai acontecer no verão. Outras pautas assim que a senhora tenha identificado e que são possíveis de trabalhar aqui, de conseguir com o diálogo, enfim, né, a partir da política. O grande gargalo é a saúde, né? Eu que venho do universo olhando a segurança pública e, claro, a gente vem com esse viés, e aí começa a caminhar na campanha, começa a conversar com pessoas, as demandas começam a chegar e efetivamente os pequenos municípios, eu não me dava conta do quanto era importante um asfalto e um hospital. Isso eu confesso que não me dava conta, né? E como política, como deputada, eu vou ter o maior cuidado com esses dois assuntos, né? Os acessos asfálticos, a possibilidade de ligar municípios, né, do escoamento da produção, que é o que faz com que efetivamente a nossa economia, nosso estado é um estado completamente agrícola, né, é um estado que depende disso. Então, eu sou do interior, eu tenho pais que também são professores, então também tem a questão da educação, mas que também agora aposentados também acabam vivendo esse mundo da agricultura, porque eu também tenho familiares que vivem, e aí a gente vê que o escoamento da produção, uma ligação asfáltica, um acesso, que muitas vezes não precisa nem ser asfáltico, traz um investimento ainda maior. Algo que eu também não me dava conta, eu dizia, a gente tem municípios demais, né? E às vezes a gente pensa 497 municípios, eu caminhava em municípios com 3 mil habitantes, gente, como é que sustenta? Mas eu comecei a enxergar um outro lado, o lado em que, tendo um prefeito, tendo vereadores naquela região, naquele município, aquele espaço do Rio Grande do Sul se desenvolve. E se não tivesse, pertencesse a um outro município, talvez ficasse esquecido, porque os recursos são tão poucos que não se faz chegar naquela determinada comunidade. Então isso são assuntos que nesses últimos 60 dias, para mim, são novos, né? A saúde, a questão da saúde, a questão de acessos asfálticos, a importância desses pequenos municípios, da gente estar presente e verificar que muitas vezes é isso que faz a diferença. Eles querem simplesmente um acesso para poder se deslocar ou poder vender os seus produtos de um lado para o outro de uma forma melhor. Então, também vou ter um olhar específico em relação a isso. E para o cidadã gaúcha que queira lhe procurar, queira lhe visitar aqui, como é que consegue o contato, como é que consegue ter esse acesso? Bom, tá aí no meu gabinete tem um quadro, que é o quadro que eu usei ao longo da campanha. Eu disse que o meu maior objetivo de entrar na política é para que eu continue servindo. Eu sou servidora pública, né? O meu papel aqui é servir e, mais do que isso, estar disponível, né? Essa disponibilidade. Então, já era assim na polícia e aqui está sendo mais ainda. Porta aberta, quando quiser chegar, 7º andar, sala 703, a gente tem obviamente uma equipe toda, né, de assessores e de funcionários dessa casa que nos ajudam e que vão estar aqui à disposição. Tenho dito para eles, sorriso no rosto, recebe, é quase como uma delegacia, né? A gente não vai resolver todos os problemas, mas o acolher bem, o receber e o tentar, e eu digo também, não prometo nada para ninguém, não prometi na campanha e não vou prometer como deputado, porque a pior coisa que tem é prometer alguma coisa que não depende de ti. Sim. Mas eu me comprometo sempre a batalhar e a tentar encontrar uma solução. Verdade. Então, Assembleia Legislativa, 7º andar, sala 703. Então, delegada, pra gente encerrando esse nosso papo, eu sei que a senhora tem outros compromissos, né? Sua agenda é apertada. A senhora gostaria de deixar uma mensagem para essas pessoas que vão nos assistir posteriormente? Eu acho que o maior recado é fazer um convite, que as pessoas se envolvam na política. Hoje essa minha nova missão
me fez ver que por muitos anos eu dizia que eu não gostava de política, que eu não queria me meter na política, que achava que era uma discussão boba, mas é a política que define as nossas vidas. Os grandes debates passam por uma casa parlamentar, passam pela Câmara de Vereadores dos seus municípios, pelo Parlamento Gaúcho na Assembleia, pelo Senado, pela Câmara Federal, enfim. E não só dentro do Legislativo, mas dentro do Executivo também é a política que faz com que as coisas modifiquem, aquilo que a gente gosta permaneça, e aquilo que a gente não gosta e mude, a gente tem que mudar através de legislações e através de grandes discussões políticas. Então, fazer esse grande convite para homens e mulheres, não somente para as mulheres, que as mulheres sim se engajem cada vez mais. É mais difícil, é um universo mais masculino, muito mais, e eu digo aqui de carteirinha, mais masculino do que a polícia hoje. Esse universo da política, ele ainda é muito mais masculino. Às vezes tem dias que eu tenho a sensação que eu voltei um pouco no tempo, mas ok, permanecerei firme e forte aqui, porque lá também não foi fácil, aqui também não vai ser. Então, fazer o convite especial às mulheres, mas a homens e mulheres, que não precisa necessariamente ser o candidato, mas a gente pode se envolver e trabalhar, discutir. O Brasil está precisando disso, de boas pessoas que pensem, que se envolvam, que queiram fazer a diferença. Então, esse grande chamamento, colocar à disposição também o parlamento através das redes sociais, @delegada Nadine, Instagram, Facebook, a gente tem o Twitter também. Tenho procurado interagir, porque eu acho que a política aproxima as pessoas. Eu senti muito isso. Na polícia a gente tinha um pouco eu sempre fui próxima também, mas a gente tinha um limite maior. Hoje a gente ouve a todos, a gente recebe a todos, e é assim que tem que ser. Então, deixar esse convite para que todos busquem aí se envolver dentro do seu universo, não precisa necessariamente estar filiado a um partido político, sim. Mas que pelo menos comece a pensar e falar sobre política. Eu acho que as crianças, os adolescentes, essa nova geração, tem que saber que as coisas se transformam através da política. Obrigado, quero lhe agradecer. Obrigada, querido, pela paciência aí. Que bom. Paz. E, assim, novamente agradecer pela oportunidade de poder conversar com a senhora aqui no seu gabinete, aqui na Assembleia Legislativa. Pessoal, não se esqueça de se inscrever no Descomplica Direito, tá? Também lá no canal do Telegram, o link está aí na descrição do vídeo. Nos sigam lá no @descomplicadireito01 no Instagram, e também no formato podcast, no Spotify e em outras plataformas de áudio e música. Era isso, um abraço, até mais. Até mais.